strong. Boa noite, gente. Vocês do Falando Francamente. Começando essa edição especial, 7 de setembro, proclamação da República e Independência do Brasil, né? Nossa independência, 200 anos de independência. Não é fácil, não. E hoje, para comemorar essa data maravilhosa, nada mais, nada menos que a gente recebe em nossos estúdios o cara que sempre fala boa noite para vocês. Todo fim de tarde você tá acostumado a ver ele na televisão, na telinha. Fred Linhares, vem pra cá, Fred! Pode ficar à vontade. Obrigado, viu? Satisfação e honra recebê-lo aqui. Obrigado a você pelo convite. Boa noite para todo mundo aí. É legal demais estar aqui com vocês aí nessa terrinha querida pro Brasil e pro mundo inteiro, né? A gente fica até nervoso, né? Porque você falar perto de um comunicador como o Fred, você fica até meio que sem jeito de você falar. Porque hoje, para Foco, é um grande prazer recebê-lo, um cara que já está acostumado com câmera, com microfone, com tudo, falar. Tem um tempinho já. Tem um tempinho, né? Não tem como começar essa conversa não lembrando o saudoso Silvio Linhares. Sim. Não tem jeito, né? Foi inspiração. Velho, grande herói, grande professor. Silvio Linhares fez 30 anos de rádio em Brasília. Foram 30 anos fazendo rádio em Brasília. Em 2011 ele faleceu, eu já trabalhava com ele. E aí de 2011 para cá eu toco o programa na Polícia e nas Ruas. Um ano depois que ele faleceu, eu entrei para a TV. Entrei para a TV, são 10 anos de televisão. E aí você saiu do rádio, foi para a TV. Na TV você despontou com os grandes telejornais. Sim. A gente não pode falar que não foi a bênção de Deus, né? Porque acima da gente tem um Deus, ele que faz tudo. E aí você foi pra TV, sucesso estrondoso. Graças a Deus. Você mesmo. ficou surpreso com esse sucesso? Como é que foi? Como é que você sentiu esse sucesso? Cara, o que acontece? Eu tinha vontade de fazer televisão. Tinha muita vontade de fazer televisão. Eu tinha muita vontade de fazer o Balanço Geral. Olha que bacana. Meu sonho era fazer o Balanço Geral. Eu sou um cara cristão e orava muito pra isso, cara. Orava que muito legal, pra isso. Cara. E teve uma certa época eu falei, cara, eu vou fazer televisão. Vou buscar um jeito de fazer televisão. Só que eu não podia chegar lá, um cara do rádio, inexperiente, bater lá na porta da Record e falar, eu vim pra cá e quero apresentar o Balanço Geral. Não ia dar certo, né, macho? Não tem jeito. O Henrique Chaves estava lá há 10 anos já apresentando o Balanço Geral, isso aí não ia dar certo. Eu falei, cara, eu tenho que começar por uma televisão, entre aspas, menor. Eu levei um projeto meu bonitão e tal, que não sei o que, 30 páginas escrito, macho. 30 páginas. Escrevi um projeto lá. E aí fui pra lá, um infeliz do cara lá, meu irmão. Tu acredita que ele me fez ler as 30 páginas? Aí no final chegou pra mim e falou, muito obrigado, mas a gente não vai precisar de você não. A gente já tem um outro apresentador que vai fazer um jornal aqui bem parecido. Que filho da mãe, né, bicho? Velho, eu falei, pelo amor de Deus, pra que tu fez eu ler isso tudo aqui então, cara? Aí ele falou, pra eu tirar ideias. É um filho da Aí mãe. eu sou cristão, falei, vou embora, né? Pra não meter a mão na orelha desse velho aqui, eu vou embora. Aí fui embora. Só que aí não desisti não, cara. Eu tenho que aprender como é que faz televisão. A gente já tinha uma audiência muito grande no rádio. Sim. A gente não tinha como ter mais audiência, porque era muito alta a nossa audiência. Eu já tinha todo o meu comercial vendido, então não tinha como eu ganhar mais audiência, não tinha como eu ganhar mais dinheiro. E eu gosto de trabalho. Eu gosto de ser incentivado, eu gosto de ser desafiado. Então eu falei, cara, a gente vai dar o melhor da gente em qualquer lugar que a gente tiver, independente. Até porque eu costumo falar para minha equipe, eu levo isso para minha vida, Deus vê o movimento, cara. Independente de onde você estiver, Deus vê o movimento. Deus vê se você é bom, Deus vê a sua bondade, Deus vê se você está fazendo certo. Não adianta você tentar esconder qualquer coisa de Deus que Deus está vendo. Cara, vai fazendo o seu movimento, vai colocando na sua cabeça que vai dar certo. E foi assim que eu fui. Fui para a TV Brasília, só que nessa eu pensei que eu ia fazer sucesso rapidamente. Eu achei, Vou arrebentar. Vou arrebentar, vou explodir a boca do balão em um ano aqui. Rapaz, pensa no trem difícil que é fazer televisão, viu, macho?
Eu não trabalho apenas por dinheiro, sabe? Eu trabalho porque eu gosto de ver resultado. Resiliência, bicho. Eu vou fazer você passar por tudo que você tiver que passar numa televisão, acertos e erros, sabe? Raivas e glórias, para quando você chegar, já vai pulido já. Você já vai polido, você já vai calejado. E Deus me colocou lá na hora certa, cara. Eu tenho uma raiva de pedófilo. Primeiro que a pena no Brasil é uma porcaria. Um estuprador hoje de uma maior de idade, ele tem pena máxima de 10 anos. É muito pouco. A nossa legislação é muito fraca. É muito fraca. É muito fraca. E aí acabou que a pena máxima para um estuprador de uma maior de idade é 10 anos. Para uma menor de idade, são de 15 anos a pena máxima. Isso é muito pouco. É muito pouco. Hoje não tem mais tempo para você denunciar. Uma criança que foi estuprada com 7 anos, se ela quiser com 20 denunciar, ela vai denunciar. O cara vai ser preso, vai ser lá investigado e tudo mais. Então eu tenho muita raiva de estuprador. Não é só criança, gente. Pessoas vulneráveis, né? Pode ser doente, pode ser acamados. E aí a pena máxima são 15 anos. Eu me revolto muito com isso, cara. Eu não consigo me acostumar, sabe? Eu não consigo me acostumar com a bandidagem. O dia que a gente acostumar com a bandidagem, o mundo acabou. Eu tenho amigos na área da enfermagem que falam assim, que quando vai pegar o lactente com uma criança para tratar, para às vezes tem que pegar o braço, colocar a soro intravenosa, é mais difícil do que no adulto, no velho e tal. Eles ficam com o maior receio de mexer. Eu imagino você hoje lá na frente da televisão, reportagens, todos policiais, quando você pega uma ocorrência ou chega nas suas mãos a ocorrência de uma pessoa que estuprou de um bebê, de uma criança, cara, deve ser surreal, né? Cara, no Brasil tem casos hoje onde pessoas pagam R$1 para fazer sexo com criança. Meu Deus. Tem lugares no Brasil hoje que as pessoas filmam, sabe, o estupro e vendem na internet. E o pior, essa galera que compra esses vídeos, que repassa esses vídeos, é crime, mas é um crime de até 4 anos de pena. Aqui no nosso Brasil é outra coisa louca. Quem tem até 4 anos de pena não vai para cadeia. Se você cometer um crime e não, você foi condenado daqui a 3 anos, você não vai para cadeia. Você foi condenado a 4 anos, você não vai para cadeia. Você vai responder sempre em liberdade. Vai responder sempre em liberdade. E esse crime de armazenar e passar só tem pena de 4 anos. Só que esses vagabundos que estão armazenando esses vídeos e passando esses vídeos, tem que lembrar que para fazer esses vídeos, uma criança foi estuprada, pô. Uma criança foi estuprada. Esse vagabundo, ele tinha que responder também por estupro. Porque se não tivesse esse vagabundo aqui vendendo, consumindo, não tinha o estupro aqui do outro lado, fazendo e vendendo também. Então é revoltante o crime de estupro. Eu tô hoje defendendo as mulheres mais que tudo, porque a violência contra a mulher vem aumentando demais, violência contra a criança vem aumentando demais, e alguém tem que parar e tomar conta disso. As leis penais, como você está dizendo, cara, são esdrúxulas, na boa, não dá mais pro país que a gente vive, não dá mais. E aí, agora imagina assim, porque a gente fala que fica estarrecedor. Quando vem as imagens que vai para a população, tem aqueles filtros, aquele monte de coisa e tal, já vem imagem nua e crua. Sim, então, aquela revolta ali que você tá é basicamente revolta de todo brasileiro. Porque a gente já vê a imagem turva. Já fica naquele jeito o telespectador. Imagine quem tá passando que pegou a imagem. Cara, eu muitas vezes eu que passo para edição, sabe? Muitas vezes chega no meu telefone aqui, eu que passo para edição. Então sou eu que vejo tudo antes, nu e cru, do jeito que você tá falando. É ruim, eu não deixo de ver, isso aí não me faz não dormir, isso aí não fica na minha cabeça e tudo mais. Eu já sou dessa área há 20 anos, já tenho isso como profissão há 20 anos, isso não me faz não dormir, então eu vejo tudo detalhe por detalhe. Inclusive para passar para minha edição, o que eu quero e não quero fazer. Não, isso aqui vai, isso aqui não vai. Isso aqui não vai nem com blur, isso aqui não dá para colocar. Blur é essa mancha que a gente fala lá. Isso aqui nem com blur dá pra gente passar. Não, essa não vai, essa não vai. É literalmente revoltante, cara. É literalmente. A gente não pode nunca expor, na maioria dos casos, né? O estuprador, principalmente de criança, e não é porque a gente não quer mostrar o bandido, é porque a maioria das crianças são estupradas por parentes. Maioria absoluta. 90% das crianças são estupradas por pessoas de dentro de casa. Ou é um tio, ou é um irmão, ou é o pai, é um vizinho.
um primo, sabe tudo. Então a gente não pode mostrar a cara dele, porque mostrando a cara dele a gente vai identificar a criança que foi estuprada. Ainda tem essa. Que a gente ainda tem que deixar a cara dele lá não exposta na televisão. Rapaz, e aquela lei do senador, eu morro de rir quando eu vejo, eu acompanho muito no final do dia, uma vez pelo YouTube, o Siqueira, e aí fala o senador DPVAT, né? O cara foi contra o abaixo do DPVAT, para tirar o DPVAT. E aí os caras fizeram uma lei que não pode mostrar o bandido, a cara do bandido da televisão. Cara, é surreal um troço desse, cara. Não, e agora, quando eu comecei, eu entrevistava os bandidos. Quando eu comecei, eu entrava dentro de cela com bandido, eu ia lá, trocava ideia com bandido, entrevistava os bandidos, a gente tirava foto dos bandidos, eu tinha um jornal na polícia nas ruas, a gente expunha a foto dos bandidos também. Hoje a gente não pode. Hoje a gente não pode conversar com o bandido. Muitas vezes a gente não pode identificar o bandido com o nome, sabe? Com o nome. Muitas vezes a gente não pode identificar nem com iniciais, porque para fazer isso a gente tem que pedir para um juiz. Cara, que a absurdo, gente tem que pedir para um juiz. Agora, quer dizer, se um cara vai ali... Chama Lei de Abuso de Autoridade. Meu Deus! E o abuso de autoridade é nosso. Pode um negócio desse? Pode um hoje, negócio desse? É o que eu falo, direitos humanos hoje, as coisas é pra bandido, não é pra gente inocente. Como dizia meu pai, Silvio Linhares, direitos humanos tinham que ser para humanos direitos. Para humanos direitos, não para um vagabundo que tá aí fazendo um monte de besteira, atrocidades, e a gente não pode deixar ele na cadeia o tanto que a gente quer. Um cara desse, pô, custa em média 2.500 conto, cara, para a sociedade, um bandido. Isso mensal. Mensal. Vamos fazer uma conta rápida aqui, só lá na Papuda. Lá na Papuda a gente tem 14 mil presos. 14 mil vezes 2.500, isso custa por mês 35 milhões, velho. Que a gente paga para sustentar aquela Papuda. Eu tô falando só dos presos, avalie dos profissionais que trabalham lá dentro. Quer dizer, então... Que é pago também pela sociedade. Numa matemática, no custa tem 35 milhões aí, você dobra esse efetivo, porque tem agente penitenciário, limpeza, tem tudo. Tem manutenção. Tem um monte de coisa. Então, assim, você chega a dobrar esse valor. Chega mais ou menos, colocar numa matemática muito grossa, a uns 70, 80 milhões. É mês que o sistema prisional hoje faz o brasileiro pagar. Não, e eu tô falando da Papuda, eu tô falando só de Brasília, eu tô falando de um presídio. Falando só de um presídio, eu tô falando só da Papuda. Fora a colmeia, se tem uma volta a colmeia já é outra coisa, Eu falei 14 mil, os 14 mil são só de dentro da Papuda. Colmeia já é um outro número. Colmeia já é um outro número, para quem não conhece a colmeia é o presídio feminino que fica no campo. Sim. Cara, e a gente imagina que a gente tem noção que a gente está do outro lado da tela, né? A gente vê as reportagens, vê tudo, vê a revolta das pessoas, a revolta popular. E imagine vocês ali, levando a informação. Às vezes você quer falar que o cara é um monte de coisa, mas não pode porque tem a TV, tem um monte de coisa que trata, cara, né? Eu não gosto de falar muito palavrão, sabe? Você viu que eu não gosto de falar muito palavrão. Quer dizer que eu não falo. Então, o que acontece? Eu, quando fui para a Record, eu pedi para ter a liberdade que eu sempre tive, falar o que eu quiser. Eu falar o que eu quiser. Tem muita gente que tem medo de falar, tem muita gente aí que tem medo dos bandidos nessa história. E eu não tenho, cara. É vagabundo, é safado, é cretino, é pilantra. Eu falo mesmo. Eu falo, Fred, você não tem medo de andar na rua? Não, cara, eu não tenho medo de andar na rua. Eu tive isso como minha profissão, eu tive isso como minha vida, é isso que eu quero fazer. E quando eu falo assim, é como você está falando. É o que muita gente quer falar, cara. É o que muita gente quer falar, é o que muita gente quer fazer. É bater ali, é dar na cara, chamar aquele cara de cretino e tudo mais, e não pode fazer. Eu faço porque não pode. Faço porque não pode. Isso é muito interessante, porque a gente vê muitos telejornais hoje, as pessoas sendo muito polidas, né? Não pode falar, tem o tal do politicamente correto. Não pode chamar o vagabundo de vagabundo, não pode chamar... O infeliz, rapaz, do telejornal, ele não tem uma expressão. Se é feliz, se a matéria é feliz, ele tá com a mesma cara. A matéria é triste, mesma cara. Sabe? A matéria tem adrenalina, mesma cara. No meio de fé, não, aí não dá, não. E aí você agora resolveu vir candidato a federal.
Cara, candidato a deputado federal. E Como é olha, que foi isso aí, bicho? Como é que foi essa loucura? pior de tudo, cara. Pô, quem conhece meu programa de rádio, eu sempre falei no meu programa de rádio, eu não quero ser político. Não quero ser político. Nunca quis Não ser. quero ser político. Não vou ser político. Meu pai morreu tem 11 anos. De 11 anos pra cá eu sou convidado todos os anos. Eu não tô falando de todas as eleições, não. Eu tô falando de todos os anos o povo me chamava para ser candidato. Eu falava, não quero. Pô, tô de boa. Tô trabalhando na rádio que eu quero, trabalhando na televisão que eu quero. Eu não vou fazer isso. Não vou. Só que dessa vez eu venho ajudando as pessoas na rádio desde quando meu pai faleceu. Na pandemia agora, eu vi muita gente passar fome. Eu vi muita gente perder o emprego. Eu vi muita gente que até hoje não se levantou. Até hoje não se levantou. O rico se levantou, o pobre não. O pobre não conseguiu dar a volta por cima ainda. O pobre não conseguiu, sabe, o mercado de trabalho dele ainda. Sabe, o rico conseguiu levantar a empresa dele, o rico já está conseguindo dar a volta por cima, fechou uma empresa, está abrindo outra empresa, fechou um comércio, está abrindo outro comércio, mas o pobre não. E nesses últimos 2 anos, eu vi o negócio desandar muito. Desandar muito. O que eu tinha, vamos dizer aqui, o número X de pessoas, 100 pessoas que eu ajudava lá, vamos dizer, mês, passou a 300 pessoas, sabe? Triplicou o número de pessoas que eu ajudo. Eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais para eu ajudar só por aqui. Não dá mais para eu só denunciar o que eu quero sobre esses bandidos. Não dá mais eu dar uma cesta básica para uma pessoa que eu sei que aquilo ali vai acabar em uns dias, pô. Aquilo ali vai dar 15 dias, dependendo da família, 10 dias, aquilo vai acabar. Vai acabar. Até menos, né? Ou até menos, pô. Tem menos. família grande aí com 3 dias acabou uma cesta básica. É um pacote de feijão. Pacote de feijão eu como em 2 refeições. Acabou. E aí, então, aquilo ali vai acabar. E eu falei, cara, não tá certo. Eu tenho que ajudar de outra forma. Eu tenho que ajudar de outro jeito. Meu programa de rádio tem um WhatsApp lá que eu coloco pra galera fazer o trânsito. A galera que tá no trânsito tá me enviando o tempo inteiro. Ó, o trânsito tá assim, em tal lugar. Olha, eu tô dentro do ônibus, tá uma porcaria, pai e tal. Aí eu fui vendo, cara, saúde, o que eu tenho que arrumar de consulta, o que eu tenho que arrumar de tratamento de dente, de remédio, de fisioterapia, tudo isso eu tenho que arrumar. Então, cara, eu vi a saúde precisando de socorro, eu vi o transporte público precisando de ajuda, a segurança pública nem se fala, eu vi precisando de ajuda, essa audiência de custódia lascou com a nossa segurança pública. E aí eu vi tudo isso precisar mais ainda de alguém. E eu falei, cara, no começo do ano me chamaram para ser deputado distrital. Eu aceitei. De começo eu aceitei. E aí deu uns 2 meses já na rádio perguntando, vocês querem que eu vá? Querem que eu vá? Quero ir. Todo mundo vai, Fred, vai, Fred, vai, Fred. Eu aceitei, já tinha conversado com todo mundo do partido, todo mundo da Record, todo mundo da televisão. Mais uma vez eu sou cristão. Eu orava todo dia, perguntava, Deus, isso está certo, isso está certo. Não via no meu coração, cara. Eu não tinha paz com aquilo ali. Eu não tinha paz falando que eu queria ser um candidato a distrital. E eu falei, cara, Deus não quer eu na política, velho. De novo eu neguei. Agora no final do semestre agora, vai fazer uns 3 meses, mais ou menos. Eu entrei para política 3, 4 meses no máximo. Deve ter 4 meses, uns 3 meses. E aí me chamaram para ser deputado federal. Nossa senhora. Federal? Não, calma aí, deixa eu pensar. Eu fui pra casa pensando, era logo depois de um programa meu de TV, sabe? Meu programa que termina às 7h10. Quando deu 7h30, o presidente do partido Republicanos me ligou, 7h30. Eu já conhecia ele, até porque ele tinha me chamado pra vir distrital antes. Fred, vem aqui pro partido. Eu falei, não vou nada. Eu sei o que você quer. E ele queria me convidar pra vir. Eu vou nada, eu sei o que você quer, não vou não, cara. Não vou. Ele, vem, cara, eu preciso falar com você aqui rapidão. Me convidou para vir a federal. Eu falei, nossa, aí o buraco é mais embaixo. Eu falei, Vanderlei, eu não preciso te dar essa resposta agora. Eu já era afiliado ao Republicanos. Eu ainda tinha tempo para dar resposta para ele. Eu falei, amanhã a gente conversa. E aí fui para casa pensando, e agora, velho? Fui para casa pensando, eu falei, pô, mas não dá.
Minhas orações eu faço todos os dias, às 5 horas da manhã de joelho. É logo que eu saio do banheiro ali, que eu tomo banho e saio do banheiro, geralmente dá 5 horas da manhã. Eu faço minha oração. E nesse dia eu vim pensando, cara, mas se eu for para federal, por que para federal? Por quê? Eu vim pensando, cara, federal tem uma verba grande. É uma verba grande que ele pode destinar para a cidade, ele pode destinar para o entorno, ele pode destinar para a saúde, para a segurança, para o transporte. Rapaz, isso é uma parada boa. Eu estou falando de dezenas de milhões de reais. Eu falei, isso é uma parada boa. Fred, você gosta das leis? Eu não gosto das leis que o Brasil tem. Eu não gosto. E aonde que eu posso mudar a lei penal que eu não gosto? Que eu vejo bandido aí ser solto, cara, com homicídio nas costas, com tráfico nas costas, com roubo, com furto. Onde eu posso mudar a lei penal é na Câmara Federal. Sim. É na Câmara Federal. Código Nacional de Trânsito, onde vagabundo bêbado atropela e mata. E ninguém é preso. Quem ninguém atropela faz nada. E ninguém faz nada. Para eu mudar o Código Nacional de Trânsito, onde é que tem que estar? Na Câmara Federal. Isso eu fui pensando para casa. E antes de dormir, falei, Deus, será? Acordei e orei. E aí eu tenho um negócio com Deus que eu costumo falar, que eu preciso que Deus me mostre no local. Eu no local. Meu balanço geral era separado para mim, velho. Demorasse 10 anos naquela TV Brasília, eu ia chegar no balanço. Deus tinha me mostrado que eu ia chegar no balanço. Eu já tinha aquela imagem de eu do lado do telão. Eu já tinha aquela imagem assim na minha cabeça, o Fred com aquela marca balanço geral aqui do lado dele. Eu já tinha isso. Que bacana. Eu já tinha isso. Eu já tinha. Quando eu pedi para Distrital orientação para Deus, porque é com quem eu mais converso, velho. O Fred é um cara sem amizade. Eu não tenho amizade. Não tenho amizade. Lógico que eu digo para vocês, amizade assim, do meu trabalho, são todos meus amigos. Mas, não, vamos pra farra hoje, vamos pro boteco, vamos pro show, vamos chegar de manhã em casa. Não, o Fred não faz isso. O Fred não faz isso. Então, para eu trocar a ideia mesmo, não tem esse amigo para trocar aquela ideia legal. E para eu trocar essa ideia com Deus. E na Câmara Distrital eu não me via dentro do plenário, eu não me via na porta daquela Câmara, eu não me via junto com aquelas pessoas que eu conheço todas ali na Câmara Distrital. Já para a Federal, eu comecei a orar e comecei a me ver na frente da Câmara. Eu já para a Câmara Federal, eu comecei a orar e começou de eu ter agendas para ir para lá. Uma pessoa, Fred, vem conversar comigo na Câmara. Porra, mais um sinal, cara. Eu para Câmara Federal, eu já me imaginei naquele plenário, eu já me vi naquele tapete verde, eu já me vi passando da Câmara para o Senado. Para quem nunca foi, é um túnelzão, gente, gigante. Chama pela chapelaria ali embaixo. É, pela chapelaria mesmo. Aí você vai, eu falei, cara, é isso. É isso. Eu falei, Deus, é isso? Deus, vai. Meu irmão, eu graças a Deus, eu consigo, sabe, ter esse papo com Deus. Eu consigo ter esse papo com Deus. Eu falei, eu vou para esse negócio. Cheguei para minha família, depois desse meu papo com Deus, que se Deus falasse não ali, eu também falava não. Fui ler para minha família, ó, tô me convidando para vir deputado federal. Eu já trabalho muito, eu vou trabalhar dobrado. Vocês aceitam isso? Mas para quê? Lá vai eu explicar isso também. Lá vai eu explicar. Eu falei, cara, eu vou poder ajudar mais gente. Eu vou poder, sabe, dar dignidade para mais gente. Eu vou poder dar qualificação para as mulheres. Eu vou poder dar estudo para as mulheres. Eu vou poder dar emprego para as mulheres que hoje apanham, tomam porrada do marido por falta disso. Eu vou poder colocar um colégio mais digno para as crianças terem incentivo de ir para a criança. Bicho, que colégio porqueira o que nós temos de 2022. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 42 anos de idade. Há 30 anos atrás, quando eu estava sentado com minha bunda na sala de aula, era uma professora lá na frente escrevendo no quadro e nós aqui atrás escrevendo no caderno. De 30 anos para cá, o que mudou? Você é de 80 ou 79? 80. Eu sou de 79. Então, 80. Naquela época ainda pegava uns caderninhos dessa finurinha que o governo tava. E não tinha arame não. Era aquele... brochura e atrás chapado o hino nacional. Era uma alegria receber aquele caderno hoje. O pessoal... E aí, bicho, é a mesma coisa hoje, a professora lá na frente, o cara escrevendo aqui. Isso é arcaico, velho.
Isso é ultrapassado, que moleque quer ir para esse colégio, um colégio que não tem esporte. Não tem esporte mais no colégio, não existe mais esporte na rua. Práticas que tinha, você aprende a mexer com madeira, com um monte de coisa, hoje você não pode fazer mais nada. Não tem, hoje você não tem emprego para o menor. Ai, vamos, menor aprendiz é passado, gente. Para de me pedir emprego para menor aprendiz, isso não existe. Eu passo na UPA, meu filho tem 14 anos, tá querendo trabalhar, vai ficar querendo, porque não tem onde. Vai ficar querendo, porque não tem onde. Botou de 14 anos para trabalhar, o empresário está lascado. Então foi para isso, cara, para ajudar mais pessoas, ajudar principalmente as mulheres. As mulheres têm que se qualificar, as mulheres têm que estudar, as mulheres têm que ter aí, gente, o emprego delas. Essa molecada tem que ter um jeito de ir pro colégio. Outra, bicho, é fato. Se você coloca no colégio esporte e Deus, tu salva de cara ali uns 50%. De cara ali tu salva 50% se tu colocar Deus e esporte. É certeza. O cara que vai pro esporte, ele tem disciplina, velho. O cara que vai pro esporte, ele sabe o que é hierarquia. O cara que vai pro esporte, ele sabe o que é vencer e não vencer a qualquer custo. Ele sabe o que é disputar lealdade. Sabe? Então o esporte ensina muita coisa. E Deus ensina todos os princípios, pô. Sim, o princípio básico hoje é a Bíblia, né? Na minha época, que é a mesma sua, tinha EMC, Educação Moral e Cívica, que no colégio a gente falava de Deus. Pergunta se uma pestezinha dessa hoje fala de Deus no colégio. Não, e detalhe, e se falar, você ainda é polido, é travado, não pode falar, no colégio não pode isso, não pode aquilo. Eu não sei o que essa geração virou, cara, que assim, a gente veio de uma época assim, opa, se o pai, eu não pegava a orelha, eu não torcia a orelha, levantava o peão pela orelha. A porrada que vinha era de vara, cabo de vassoura, chinelo, cinto. Hoje, se você levantar a mão, já viu o conselho tutelar, opa, você tá fazendo coisa errada aí, tá errado, não pode fazer, quer dizer... Bota um moleque desse pra fazer uma pipa hoje. Pega um moleque aí de 7 anos de idade aí, de 6 anos de idade pra fazer uma pipa, de 10 anos. Eu nunca fui bom de pipa. Meu filho tá aqui hoje no estúdio, aqui tá com 9 anos, meu filho Miguel, ele é louco pra ver, bicho, teu pai não sabe, eu não soube, porque era muito moleque, meu irmão começou a soltar pipa. Uma vez eu fui pedir pra ele me ensinar, ele não ensinou. Aí eu quebrei a linha e saí correndo, tá com uma pedra, rapaz, tá colocada na cabeça do vizinho, que é várias histórias que tem. E eu até hoje falo, vamos soltar pipa? Eu não sei empinar uma pipa. Eu falo, meu filho, teu pai não ensina, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. Eu vou te ensinar, ó, vou fazer o seguinte, numa folha A4 ali, eu vou te ensinar o moldezinho, como é que é uma pipa. Você pega 2 taletas assim, ó, aí corta do mesmo tamanho 2, entendeu? Aí uma você corta maior, aí você bota uma aqui, outra aqui, depois eu te ensino lá. Eu fazia pipa simples demais da conta, é simples. E, cara, eu gostava daquela bola de gude. Jogava búlica lá, um infeliz do amigo meu era filho do mecânico, cara. Aí o bicho pegava aquelas esferas de ferro assim da onocinética, velho, quebrava nossas bolas de gude tudo, velho. Cara, que fase boa. E aí você conversou com Deus minha abriu. Mãe, minha mulher, e falei pra elas. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Eu falei, cara, até minha convivência com minha filha vai diminuir nesses meses. Sim. Falta um mês ainda, até lá, são 4 meses de muito ralo. Ontem eu cheguei em casa, a mulher e minha filha dormindo. Hoje eu saí de casa, a mulher e minha filha dormindo. E minha filha dormindo. Não vi as duas. Eu vi dormindo. A mulher, do jeito que eu dei boa noite ontem para dormir, dei bom dia. Se eu perguntar para ela, tu lembra? Lógico que não. Então saí de casa. E elas aceitaram. Quando elas aceitaram, eu liguei pro Vanderlei e falei, cara, eu aceito o desafio. Eu aceito, vamos nessa, vamos trabalhar. E hoje eu trabalho pelo menos umas 20 horas por dia, cara, para isso dar certo. Cara, assim, é muito legal ver pessoas igual você hoje se levantando, comunicadores, realmente querendo fazer algo pela população. Eu digo isso por quê? Porque tem muita gente hoje que fala, eu vou virar político. Mas é muito clichê. Na verdade, quando chega na Câmara Federal, por uma galera que chamado cientista político, e desculpe se aí o cientista não é o que eu quero ofender vocês, não é isso, mas que no papel sabe fazer tudo. Quando chega na prática, realmente botar a mão na massa, os caras dão uma travada. Cara, tem que estar na rua, véio. Tem que ser vivência. Sabe? Tem que saber o que é um pôr do sol, tem que saber o que é um sol nascente, tem que saber o que é o Santa Luzia lá na estrutural, tem que saber, sabe? Tem que saber o que é o trecho 1, 2,
e 3 lá do pôr do sol ali, do pôr do sol, cara. Pôr do sol, trecho 3 é uma violência grande, trecho 1 é uma violência grande, Santa Luzia. Cara, você não vai imaginar. Se hoje o brasiliense, ele não tem como ele imaginar que aqui é um Santa Luzia. Santa Luzia na estrutural hoje é coisa de filme, velho. Você vê as crianças correrem pelada no meio da rua, assim. Que isso? Cara, toda suja de barro, sabe? Com aqueles É uma cidade de Deus. com aquele esgoto passando aqui no meio da rua. E a criançada feliz, mas tá feliz porque ele nunca viu outra realidade, macho. Aquilo ali é a única coisa que eles viram. Aquilo é o único mundo deles. Eles nunca que eles vão imaginar que, pô, tem um carro de 500 mil, de 1 milhão. Nunca. Nem os pais vão imaginar. Imagina as crianças. Mas lá as crianças correm, bicho, correm descalças, correm peladas, correm sujas de barro. Feliz da vida. Fui numa reunião lá esses dias que minha mulher pegou um molequinho, botou no colo, conversa vai, conversa bem. Tia, eu tenho um negócio pra te falar. Aí minha mulher, é mesmo? O que é? Vou te mostrar um negócio que eu tenho. Aí ela pegou pra levantar ele, não. Aí puxou o pezinho dele, olha aqui, um bicho de pé. Um bicho de pé. Ela falou, você quer que a tia tira? Não, pode deixar, é meu. É meu, moleque tá feliz com um bicho de pé, velho. Com bicho de pé. Imagina. Então se você não tentar fazer pro povo o que o povo sente também, não o que o povo precisa. O que o povo precisa, eu acho que todo mundo sabe. Minha filha, 3 anos, sabe o que o povo precisa. Mas tem que sentir na pele ali, sabe? Tem que sentir ali na pele. É por isso que eu quero vir. Eu quero fazer os trem logo. Eu conheço tudo quanto é cidade. Pôr do sol, o sol nascente, ali é lei do meu pai. Meu pai que colocou lá no papel que existia a cidade, pai e tal. Sol nascente é lei do meu pai. O restaurante comunitário aqui de Brasília, que vem comida a R$1 lá em Brasília, é lei do meu pai. Quando meu pai falou que ia colocar isso lá, o Roriz falou que ele era doido. Meu pai falou, não, dá pra fazer. Dá pra fazer o restaurante aqui de R$1. E aí o Roriz foi lá, meu pai fez a lei, o Roriz foi lá e sancionou a lei. Hoje tem uns 30 na cidade, eu quero trazer para todas as cidades satélites. Hoje você está conhecendo, não é o Fred apresentador e nem o Fred político. Você está conhecendo o Fred Linhares. É o que a gente realmente quer saber do Fred Linhares. Que o político você ainda vai conhecer na Câmara. Vai ver ele brigando lá. Se Deus quiser. Vai estar lá na Câmara, lá, vai estar brigando lá. Você vai conhecer o político Fred Linhares. O locutor você conhece. Na Polícia das Ruas, no rádio, qual é o horário? 6 às 8. Todo dia? Todo dia. 6 às 8. De segunda a sexta, né? De 6 às 8 da manhã. E depois, no final do dia, com a polícia na Cidade Alerta. Cidade Alerta. Às 6 da tarde. Às 6 da manhã eu tô no rádio e às 6 da tarde eu tô na TV. 12 horas. Fechou. E agora você tendo um bate-papo, desconvido com o Fred, sabendo as histórias. Aí, ó, muita gente sabia. O restaurante comunitário foi criação do nosso saudoso Silvio Linhares. E o nosso eterno governador Roriz sancionou. Então, quer dizer, pai do restaurante comunitário, o grande pai, Silvio Linhares. E o grande construtor, Joaquim Domingos Roriz. Um grande Você cara, tem muito velho. contato com o Roriz? Putz, muito, cara. Muito, brincava muito na casa dele, eu corria muito naquela casa dele. É. Quando meu pai, inclusive, foi deputado, eu já tinha 20 anos, cara. Já tinha 20 anos, então eu lembro de tudo, eu lembro muito da casa dele, a gente comia muito lá, a gente almoçava muito por lá. Meu pai foi líder do governo do Roriz, né? E como eu andava muito com meu pai, então eu participava de todas as discussões. Era um ambiente... Brasília você fica São Paulo da mão, né? Era um ambiente bem legal, velho. Era um ambiente bem bom. Era a época de construção de grandes cidades, era a época de construção do Recanto, parte do Recanto, né? O Recanto já tinha parte da Samambaia. Samambaia, essa época, era bem menor do que hoje, mas bem menor, 20 anos atrás. O Riacho Fundo 2 estava começando, sabe? O Riacho Fundo 2 estava começando, não tinha comércio, não tinha nada. Então eu conheço, putz, Águas Claras. O que era Águas Claras há 20 anos atrás? Nada, acho né? 22 anos Hoje é o atrás. arranha-céu que tem. Então eu conheço todo o cantinho de Brasília e eu posso falar que uma palma da minha mão, eu sou hipótese de polícia e não tem onde não tenha crime, né? Então eu tô em todos os lugares. Já teve algum, a palavra realmente nem receio, mas medo mesmo de chegar numa cobertura policial, não vou entrar aí que aí tem muito bandido, o cara vai chegar, vai botar arma, eu vou morrer, aquela coisa que às vezes passa por Sim. isso. Cara, olha o que rola. Eu não... Minhas reportagens policiais e tudo mais, eu sempre fiz sozinho, sabe? Não tinha motorista, não tinha segurança, não tinha nada.
E nunca tive. Eu sempre fui para os meus locais de crime sozinho. Só que o que acontecia? Todo local de crime tem polícia pra estar com pau. Pô, mas São Sebastião era problemático, cara. Era problema. Os bandidos de lá eram os mais folgados que tinha. Eram os bandidos de São Sebastião. Toda vez que eu ia lá, os caras falavam que ia me matar. Toda vez que eu ia lá, os caras falavam que ia me matar. A ameaça, então, é... Tinha. O ruim não é você chegar no local do crime, sabe? Porque quando você chega no local do crime, o carro sempre era descaracterizado. E aí, eu fazia minhas fotos. Muitas vezes eles ficavam pé da vida. E não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. Mas se eu fizesse... Eu tinha duas opções. Se eu fizesse as fotos, eu podia apanhar lá no local. E se eu não fizesse, eu apanhava em casa. Então... De qualquer maneira era sua. Pelo meu pai. Meu pai ia falar, como é que vem? Tu vai pro local e não volta com foto. Então eu tirava minhas fotos. Chegar não era o ruim. O ruim era sair. Meu medo era sair de lá, um cara numa moto me seguir. O meu medo era sair de lá, um cara num carro me seguir, sabe? Mas graças a Deus aí nunca aconteceu e eu sempre fiz todas as minhas coberturas. Então, quando tinha sempre aquele entrevistei bandido. jornalzinho que era todo dia à tarde, que eu lembro quando pegava uns da rodoviária do plano. A gente distribuía ele na de terça-feira em diante. Aí tinha um coletivo, né, que a gente precisava pegar os nomes, e apareceu na Polícia nas ruas, o jornal. Aham. O pessoal falava, não, esse aqui, quando vocês prendem, ele sai sangue. Era só de então, matéria de as polícia. fotos era você que fazia. Sim, era porque Brasília era dividido por partes, né? Meu pai dividiu a minha parte do plano piloto até Planaltina. Então eu cobria ali as Açu, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Varjão, Itapuã, Del Lago. Ia para Sobradinho 1, Sobradinho 2 e Planaltina. Planaltina é grande para dar com pau, então tudo que acontecia do plano piloto até Planaltina era eu que cobria. Então todas as mortes, todos os roubos, todos os furtos. Não tinha hora, né? Até porque não tem hora para matar, os cabas não tem hora para matar, os cabas não tem hora para morrer. E eu me abdiquei muito na minha vida naquela época, muito, sabe? Porque eu tava quase para casar e, putz, quantas vezes eu tava no cinema, no jantar, não tenho que sair, vou ter que ir embora. Aí tinha que sair correndo, já deixei minha mulher no cinema e tem que ir embora, já deixei minha mulher no restaurante, tem que ir embora. E por algumas vezes ela foi comigo, outras vezes que eu achava que poderia ser perigoso eu não deixava. E aí foi muita parte da minha vida foi assim, mas nunca tive esse medo, não é a palavra, mas tinha alguns lugares que eu tinha receio de acontecer algum atentado comigo. Nossa, que bacana. Na política, você acompanhou muito bastidores, né? Muito. De político, viveu muito isso. Muito. Eu acredito que você também tenha passado algumas informações que você recebeu de antemão, por antemão, de Congresso Nacional, essas coisas. Você chegando no Congresso, o que você acha que você vai encontrar lá? O que você acha que você vai ver lá? Alguma novidade que você não conhece ainda? É difícil você não conhecer uma vez você foi filho de político, tá nessa desde 20 anos, quer dizer, tá 22 anos na política, pode dizer assim, né? E fala que não conhece. O que você acha que você vai encontrar na Câmara Federal? Cara, a Câmara Federal hoje, eu acho que é mais de vivência, sabe? E o que você tem que aprender ali é a se comunicar. E eu acho que eu sei fazer isso bem. O que é me comunicar? Eu vou ter que conhecer todo mundo. Eu vou ter que conhecer todo mundo, vou ter que conhecer a maioria, eu vou ter que conhecer como meu pai fazia, não só as pessoas, como dizem hoje, de direita, mas também as pessoas de esquerda. Meu pai jogava muito com as pessoas de esquerda, que aquela época do meu pai, filho, tinha uma onda azul e uma onda vermelha, e acabou. Hoje e acabou. A gente vê a campanha política hoje em Brasília, principalmente na rodoviária do plano ali. É pacífico demais. Não, antigamente era tiro, porrada e bomba. Meu irmão, aqueles cabos de bandeira era no coco dos outros. Tá doido. Eu participei dessa época, época boa. E aí meu pai, ele foi mala nisso. Ele conseguiu jogar com todo mundo. Ele conseguiu jogar em todas as posições, sabe? Então, o que a gente tem que fazer é primeiro conhecer, sabe? Conhecer as pessoas. Tem muita gente que quer conhecer o que o cara vai fazer. Não, vamos conhecer pessoas. Primeiro conhece pessoas. E tudo se resume em pessoas, velho. Tudo. Se um dia você tiver um emprego melhor, é por pessoas. Se um dia você sair daqui e for para televisão, é por pessoas. Se você for para o rádio, é por pessoas. Se for para a Câmara, é por pessoas. Então você tem que conhecer as pessoas. Antes de eu ir para a Câmara, eu já estou estudando o que é a Câmara, de regimento interno da Câmara mesmo. Porque tem muito deputado que chega lá
e tem uma média de demorar 1 ano para saber como fazer e o que fazer com o projeto. Eu já venho estudando, eu tenho hoje uma advogada legislativa, que é a Brenda, e a gente tem aulas semanais do que pode fazer, do que não pode fazer. Se isso é possível ou não é possível, eu não vou apresentar projetos de leis que não sejam constitucionais, que acontece muito. O cara coloca lá um projeto de lei inconstitucional só para dizer que fez um projeto de lei. Nossa, Só para fazer que falou que fez um projeto. E então estou estudando muito para ter projetos aprovados. Hoje tem vários, cara, mas eu vou falar dezenas de deputados que passam 4 anos lá, não fazem um projeto de lei. Tem mais ainda, cara, que não aprovam um projeto de lei. Eu vou te falar uma vez que eu fui na Câmara, aí estava tendo a sessão daquela redução da maioridade penal. Na época o relator não, mas quem botou a pauta para poder rodar foi o Laerte Bessa. Delegado Laerte Bessa. E aí a gente estava naquele plenário lá em cima da Câmara. Lá você não pode entrar com celular, com câmera fotográfica, com nada. Mas, cara, quando a gente olhava da votação para baixo, era uma coisa muito bizarra, bicho. É muito bizarro. Então, a gente começa... Gente, fica enojado com o sistema porque era deputado que levou uma mala grande de colocar papel e ficava desenhando lá, pau quebrando lá, ele... Celular aqui. Celular aqui. A gente viu lá de cima... Hoje tem muito. A gente viu lá de cima, lá um cara com um tablet, mostrando para o deputado, fotografia aqui, ó. Já saiu reportagem disso. Entendeu? Então assim, cara, é pouco, é muita coisa. Nego lá com a bandeira do partido dormindo, aquele negócio todo. Cara, é surreal. Bicho, olha só. Eu sei da minha capacidade, sabe? Eu sei como eu gosto de trabalhar em qualquer lugar que eu vou. Eu busco excelência. Minha equipe que trabalha comigo, velho, o bicho pega. Mas o bicho pega porque, cara, tudo que você se dispor a fazer, dá o seu melhor, velho. Dá o seu melhor, sabe? No rádio, eu fui assim, eu sou assim. Eu quero o primeiro lugar. Se eu atingir o primeiro lugar, eu tenho que me sustentar ali naquele primeiro lugar. Eu não posso afrouxar as rédeas agora, porque se eu afrouxar as rédeas em primeiro lugar, eu caio para segundo. Sim. Eu caio para segundo. Televisão, vocês não têm ideia quão difícil é fazer aquilo ali, velho. Você tem um ponto aqui, e aquele ponto que você tem no pé da orelha não é uma pessoa que fala com você, são 4. São 4 pessoas que falam com você aqui. E você está de minuto a minuto recebendo ali como é que está a sua audiência. De minuto a minuto você está ali, você avalia e fazer um balanço geral 3 horas e meia com 4 pessoas falando na sua orelha, velho. E de minuto a minuto, Fred caiu, Fred vambora, subiu, Fred continua. Tem muita gente que fala assim, né? Rapaz, porque tem gente que deixa a reportagem lá 10 minutos. Tem gente que deixa a reportagem lá 5 minutos seguidos. A pessoa fica lá comentando 8 minutos uma reportagem, 10 minutos uma reportagem. É porque a gente tá com um cara aqui falando, continua, tá bom pra caramba, continua, vai falando aí, fala mais, continua, fala mais. Pode ir embora, Fred, caiu. Aí a gente já pula pra outra. A gente é tenso, mas eu tento colocar toda a minha equipe numa posição só. Eu não sou melhor do que ninguém que tá ali atrás, eu não sou melhor do que meu pessoal de mídia, não sou. Eu me coloco no mesmo lugar deles. Lógico que tudo funciona com hierarquia. Tudo funciona com hierarquia. Não tem jeito. Pessoa que não conhece hierarquia, ela não vai chegar a lugar nenhum. Mas, cara, eu sempre procuro excelência. Eu fui o cara do Cidade Alerta mais visto no Brasil, sabe? Eu tive aqui, fui o primeiro cara aqui no Balanço Geral de dar mais de 1 hora de primeiro lugar, sabe? Em cima da concorrente. Eu sou primeiro lugar no rádio. Velho, vocês vão ouvir muito falar do Fred, de muito trabalho dentro daquela Câmara Federal. E que eu ia te falar. Na TV, tanto lá na TV Brasília como na Record, você levou o velho. Vai para Afonso Honorato. Ele vai pra Câmara também? Aquela... Tá doido? O velho hoje ele tá pra frente, rapaz. Sabe aqueles velhos que ele, eu acho, não sei o que aconteceu com ele, maricota, e o velho agora é pra frente, que só quer saber das menininhas, tá com os tupete, tá? Não, vai dar trabalho demais lá na Câmara lá. Eu vou deixar ele trabalhar comigo lá, não. Fred, a nossa pergunta bomba. Eita! Hoje, se você pudesse encontrar com o seu eu, imagina o Fred Linhares agora,
na sua frente. Por tudo que você passou hoje na vida, por tudo, já viveu, já sentiu, tudo, perdas, ganhos, enfim. Se você pudesse dar um conselho, deixar uma mensagem pro Fred, não só pro Fred, para todos os brasileiros, o que você falaria para o Fred? Cara, eu vou ser bem sincero com você, eu não mudaria nada da minha vida, assim, sabe? Do que eu passei. Eu acho que eu aprendi a ler muito tarde. Aprender a ler não é ser alfabetizado. É usar livros. Usar livros, sabe? O mundo que tem dentro dos livros é uma coisa de louco. Eu acho que eu teria começado a ler muito antes. Eu teria começado a estudar muito antes. Hoje, com tudo o que eu faço, ler é essencial para minha vida. Eu não vou negar para você que eu não fiz besteiras, mas de todos os nossos erros, tudo eu tirei um aprendizado. A época do colégio que eu passava na média, eu sabia, ali eu tava aprendendo a ser, sabe, malandro no negócio. Sabe, a época da minha adolescência, que eu digo adolescência porque eu fui sair de casa faltando um mês para completar 18 anos, foi a primeira vez que eu saí na rua. Nessa minha época de adolescência que eu bebi, eu cheguei a beber, eu cheguei a fumar. Você não faria, Fred? Não vou ser hipócrita de não faria. Passou, velho, passou. Eu bebi lá atrás, paciência. Me meti no esporte aí igual um maluco por vários anos. Eu queria ganhar a vida no esporte. Até hoje eu treino diariamente. E chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho que trabalhar. Foi quando meu pai falou pra mim, aqui no rádio você não fala não, porque eu pedi pra ele, pai, deixa eu falar no rádio. Ele falou, aqui no rádio você não fala não. Você vai ter que entrar pra faculdade, se formar. E se formar, eu falei, pô pai, mas todo mundo que trabalha com você aqui não tem nem segundo grau. Ele, mas você não é todo mundo, você é meu filho. Aqui tem regra, você vai se formar. E depois que eu entrei pra faculdade, primeiro semestre ainda foi meio, sabe, meio na malandragem, pai e tal. E depois eu pensei, filho, você quer ser alguma coisa? Para estuda. Foi quando eu comecei a ler muito. E foi onde que eu aprendi muito. Então eu acho que hoje eu daria literatura pro Fred criança. Eu incentivo hoje a minha de 3 anos de idade a fazer muito. Leitura. Chegou uma pergunta aí, como é que é? A pergunta aí, boa noite, eu quero fazer uma pergunta para o Fred. Se você ganhar a eleição para deputado federal, na próxima eleição você tentaria ser governador ou senador? Pergunta do Miguel, de 9 anos. Miguel. É uma pergunta, eu nunca tive essa pergunta assim. Pegou, né, rapaz? Mas não vou mentir. Sou um cara que não minto, né? Não sei nem se eu podia falar isso, Sarana. Agora é problema seu agora. Sarana que trabalha comigo aqui na minha parte de comunicação. Mas sim, cara. Sim, tentaria sim. Por isso que eu quero mostrar o melhor de mim, fazer o melhor de mim, sabe? E na próxima eleição, inclusive, é o Miguel, Próxima eleição, inclusive, Miguel, se elegem 2 senadores. Dois senadores. E aí, isso aí, cara, é com o tempo, não adianta, né? A gente não sabe quem vai estar na disputa pro Senado daqui a 4 anos, na disputa pro governo, não sabe como é que a gente vai... Brasília vai estar aqui, né? Qual vai ser o presidente e tudo mais. Então, mas se dependesse só de mim, só da minha resposta agora, sim. Cara, hoje eu acho que eu tive uma grande oportunidade de falar de política, sabe? Política é um negócio difícil de se falar. Política é um negócio que tá complicado de você olhar no rosto da pessoa e falar de política no meio da rua. Eu sei que tem muita gente criticando, mas não existe nada sem a política. O meu emprego é ser jornalista. Agora eu tô político. Gente, ficamos aqui com o nosso Fred. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Strong.